programação da cultura tem o apoio da VASP. VASP, sua melhor opção internacional. O projeto Meninas de Santos é o que lida com o problema da prostituição infantil na cidade. Psicólogas e educadores saem às ruas e convidam as menores a frequentar esta casa no centro da cidade. Aqui, elas fazem cursos de manicure, cabeleireiro, artesanato, discutem sexualidade e muitas vezes acabam mudando de vida. O projeto é uma porta aberta para as meninas encontrarem outros caminhos, longe da marginalidade. Desde que foi implantado, há 6 anos, 130 garotas voltaram a viver com a família. O Programa de Assistência à Criança e Família de Santos foi escolhido para participar do Habitat 2. Vitrine. Apoio cultural. Seiko Kinetic sem bateria. Seiko, este é o relógio. Boa noite. Numa semana em que a polêmica sobre o valor do aumento nos planos de saúde tirou o sono de muita gente, nós aqui do Vitrine preparamos um cardápio variado para você. Enquanto o brasileiro declara amor ao feijão, o chefe Lohan sugere algumas receitas de vida. Munido de uma força interplanetária, o repórter James Capelli vai atrás de especialistas para descobrir toda a verdade sobre os ETs. Ainda com os olhos voltados para o céu, mostramos que quando o assunto é casamento, o melhor mesmo é apelar para o santo. Vamos agora aos outros assuntos desta noite. No Vitrine de hoje, um fantasma que anda arrepiando os palcos brasileiros. Os ETs invadem a mídia com a dose certa de ficção e realidade. Polêmica garantida. E na entrevista, o chefe Laurent Sudeau revela os temperos culturais que um prato pode conter. Primeiro, o Brasil foi invadido por produtos americanos que, na verdade, eram made in China. Agora chegou a vez de um produto cultural dos Estados Unidos aterrissar em palcos brasileiros, sem alguns consumidores saberem exatamente do que se trata. A repórter Mônica Teixeira foi dar uma olhada na etiqueta de fabricação para ter certeza da autenticidade de uma das montagens teatrais mais famosas do mundo. Nos Estados Unidos, os musicais tradicionalmente são montagens super bem produzidas. Os espetáculos da Broadway atraem pessoas do mundo todo interessadas em ver no palco seus ídolos de Hollywood, cenários fantásticos e coreografias maravilhosas. Alguns desses shows ficam em cartaz durante anos. É o caso do Fantasma da Ópera. Os brasileiros, fascinados pelo mundo de sonhos e espetáculos da Broadway, chegaram a perder o fôlego quando viram anunciados que o tal fantasma estava chegando a São Paulo. Mas tudo não passou de ilusão. A montagem, que veio para o Olímpia e depois segue para o Rio, é americana, mas não é a mesma. Isto soou como uma assombração para alguns espectadores. Só que esta produção não é tão fantasmagórica assim. Mesmo não sendo a montagem mais conhecida, não há dúvidas de que é uma superprodução. Nós temos 80 pessoas estrangeiras envolvidas na produção, isso significa transporte, hotel, alimentação, tradutores. Temos 50 pessoas trabalhando na produção nacional e fora todo o aparato que envolve na montagem da peça. São 10 toneladas de equipamento. Nenhum detalhe ficou de lado. A produção se preocupou ainda com os espectadores que não dominam o inglês. A peça vai estar rolando lá e os personagens vão estar interpretando tudo em inglês. E vai ser feita uma tradução simultânea em português em 4 telões e uma tábua branca sendo projetada uma imagem de um slide, de um foto slide. Então todos que estiverem no palco vão ter a visão do show e da tradução.
Nos camarins, uma equipe de plantão recupera os quase 200 figurinos que no corre-corre dos bastidores nunca ficam inteiros. Às vezes, não temos tempo de pendurar as roupas nos cabides e simplesmente jogamos em qualquer lugar. Depois, temos que sair procurando. Isto dá um toque muito especial. A gente borrifa vodka nas roupas para que elas fiquem mais frescas. Assim, os atores se sentem melhor no palco. O ritual de preparação já virou rotina para o elenco. Maquiagem, cabelo, aquecimento. Já prevendo atrasos, o elenco se distrai antes do show começar. Eu estou tão contente para ficar aqui em São Paulo. É um lugar tão bonito. Eu gosto de falar em português um pouquinho. Talvez eu possa esquecer uma palavra assim, mas eu gosto tanto para ficar aqui e cantar para o gente que eu penso que eu também é brasileiro. Meu coração eu sou brasileiro, mas muito prazer por ficar aqui. Acabou o recreio. No camarim, o astro começa a incorporar seu personagem. Graxa branca de sapatos no cabelo e uma atenção especial ao lado direito do rosto. O fantasma tem uma deformidade do lado esquerdo. Nada que uma máscara não possa resolver. Tudo pronto. Abrem-se as cortinas. É hora do show. Os brasileiros podem aguardar mais superproduções vindo por aí. A próxima a chegar deve ser Tommy. Dessa vez, o musical da Broadway original. E você, já viu algum disco voador sobrevoando o seu quintal? Acredita em extraterrestre? Já estabeleceu contato interplanetário? Sim ou não? O certo é que quando essa polêmica vem à tona, é melhor puxar a cadeira, porque a noite vai ser longa. E se você respondeu não a todas as minhas perguntas, não sinta-se tão fora do seu tempo. Segundo especialistas, eles estão perambulando por aí e é bom prestar atenção, até porque o próximo contato pode ser com você. Estavam aqui aglomerados, olhando alguma coisa ali para baixo. Dia 20 de janeiro deste ano, teve início na cidade de Varginha, em Minas Gerais, um caso que se transformaria no maior mistério da ufologia nacional. 3 garotas daquela cidade juram de pés juntos ter visto um ser que, pela descrição, tem tudo para ser um extraterrestre. 4 meses depois, o caso tomou proporções nacionais. O ET de Varginha virou notícia. Apareceu nos telejornais, no Fantástico e foi capa da revista Isto É. Falar de objetos voadores não identificados e de visitantes de outros planetas voltou à moda. Uma moda que nunca saiu totalmente de cartaz. Olhar para o céu em busca de indícios de vida inteligente nas estrelas sempre fascinou o ser humano. Muito antes do ET de Varginha, a revista Planeta já se dedicava ao assunto e costuma levar tão a sério os contatos imediatos que está preparando uma reportagem especial sobre o caso de Minas. A gente vai fazer uma matéria agora procurando abordar o ET de Varginha sobre todos os ângulos que a gente tiver até o momento que a matéria for pronta, né? É um caso que parece que tem substância, tem suco aí do ponto de vista jornalístico. O meu pessoal agora, os ufólogos aí que trabalham com a revista, estão coletando os dados agora para fazer uma boa matéria aí. O engenheiro Claudeir Covo é um dos ufólogos que está investigando a história de Varginha, tanto para a revista Planeta, quanto para a Associação Nacional dos Fenômenos Aeroespaciais. Claudeir é especialista em imagem de OVNIs, tem o equipamento necessário para desmascarar fraudes. Ele acredita que em Minas, algo muito sério aconteceu. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que houve a captura de 3 seres extraterrestres em Varginha. Eu estive frente a frente com alguns militares, eles exibiram suas credenciais, na total confiança nos narrou e permitiu gravar em vídeo o depoimento contando detalhes de toda a operação, de captura, de transporte,
transporte até a ESA, transporte até o Hospital Regional, transporte até o Hospital Almantas, depois a retirada do hospital e o transporte até Campinas, no estado de São Paulo. O caso hoje, Varginha, ele está sendo reconhecido como o caso número 1 no Brasil do século. Outro ufólogo que trabalha com Claudeir é Marco Silva. Ele garante já ter gravado em vídeo um objeto voador não identificado. Eu já tive o prazer de filmar um objeto na rodovia dos Bandeirantes, num trecho que tem um grande número de ocorrências ufológicas, que é a Serra do Japi, em Jundiaí. O Marcos também esteve em Varginha, investigando o misterioso caso dos ETs. Como pesquisador da linhagem científica, eu tenho que usar essa linguagem. Supostamente, o que as meninas viram pode ser a manifestação de um ser extraterrestre. Supostamente pode ser uma entidade biológica extraterrestre. O que é uma entidade biológica extraterrestre? É um animal treinado, usado em missões específicas pelos extraterrestres. Agora, se não é um animal extraterrestre, o que seria então? Poderia ser uma outra forma de manifestação, nós poderíamos até voltar esse estudo para uma manifestação espiritual, por exemplo, uma forma que nós chamamos de anjo, e que estivesse nessa formação, seria o que nós podemos chamar de um anjo caído, né? Um anjo de baixa frequência, negativo, uma entidade espiritual negativa. E no caso, por exemplo, do elemental, nós chamamos do espírito da natureza. São coisas que existem dentro da natureza, também em formas energéticas. A história de Varginha não está atraindo a atenção só dos ufólogos que investigam o caso. Outros grupos dedicados à ufologia, mas que não foram acompanhar os acontecimentos de perto, também discutem o assunto. Para o pessoal do Grupo de Estudos Ufológicos paulistano, contatos com ETs não tem nada de sobrenatural. Alguém aqui do grupo já viu um disco voador? Já teve um contato com Sim. o grupo inteiro? Já teve. Que foi mais assim, quando nós fizemos essa vigília, foi assim mais um passeio que nós fomos fazer. Não fomos assim, pensando, a gente pensa em ver, mas não pensando na nitidez que nós vimos, né? Este grupo é bem maior, tem 15 pessoas. É que só estes membros puderam vir no dia da gravação. De tanto discutir cientificamente os casos, relatos e experiências sobre contatos imediatos, eles já chegaram a conclusões que estão muito além do conhecimento popular. Nós costumamos falar nos confederados, que são uma confederação que existe em vários seres, né? E esses seres, eles querem, assim, fazer o bem para a humanidade. Os não confederados seriam aqueles seres que eles não estão, assim... Por exemplo, se eles querem te raptar no meio da rua, fazer uma experiência com você, eles te raptam e pronto. Tá bom? Não quero saber se você quer ir, se você não quer ir. E ainda mais existe também os nêutrons, que não fazem nem parte da confederação e nem não são não confederados, são aqueles neutros que podem ser até pior ainda, né? Como vocês conseguiram traçar esse mapa de conduta universal? Com pessoas também que... De pessoas que trabalham com os confederados. Com extraterrestres. Trabalham aqui na Terra. Não é só no Brasil, em vários países. Essa pessoa, além de ter contato e receber algumas normas de conduta aqui na Terra, ela serve como praticamente visão deles. Tá? Uma representante, uma intermediária. Exatamente. Tá? Ela, na realidade, existem provas, pelo menos para uma parte do grupo, ou algumas pessoas conhecem essa pessoa, que realmente ela faz isso. Tá? Ela chega a assistir batalhas que existem entre confederados e não confederados. Ela chega a intervir numa situação, às vezes, de ponto de negatividade dentro de um estabelecimento, ou de um lar, ou qualquer coisa assim. Então, existem forças que agem sobre um certo objeto. E aquele objeto influencia toda uma gama de seres que estão à sua volta, positivamente ou negativamente. A repórter Luísa Vilameia, da revista Isto É, teve que conviver durante uma semana com esta realidade aparentemente tão fantástica. Especializada em jornalismo político, foi pega de surpresa pelo desafio de ir cobrir o mistério de Varginha. Eu tentei ir, pelo menos, despojada assim, de preconceitos. O depoimento das meninas é muito convincente. Eu não fiquei convencida do envolvimento do Corpo de Bombeiros, de Polícia Militar, do Exército.
e de cientistas da Unicamp e de hospitais na história. Este tipo de assunto está bem distante de qualquer conclusão palpável. As naves espaciais, os sequestros intergalácticos ainda parecem coisa de filme. E depois do ET de Spielberg, nós demos um passo em direção aos contatos imediatos. Muita gente deixou de ver os alienígenas como invasores maldosos, para encará-los como seres sensíveis que têm um lar muito além das estrelas. Até a ciência tem sido mais cuidadosa com este assunto nos últimos anos. A revista super interessante deste mês traz a reportagem de capa tratando disso. Já existe hoje nos Estados Unidos gente se especializando em exobiologia, a biologia dos ETs. Tudo isso deixa de parecer maluquice quando a gente presta atenção nos números do universo e acompanha o raciocínio do mais famoso dos astrofísicos, o americano Carl Sagan. Segundo ele, na Via Láctea há 130 bilhões de planetas com condições ambientais de desenvolver vida. Descontadas as catástrofes cósmicas, vidas em estágio muito primário de evolução e civilizações que não são contemporâneas à nossa, que já podem ter desaparecido no espaço, resta um número bem menor, mas ainda animador para os ufólogos. Há pelo menos 5 planetas com grandes possibilidades de estarem tentando entrar em contato conosco. Os aficionados pelo desconhecido poderão agora ir para o espaço, da internet. Existem mais de 150 sites diferentes sobre o seriado Arquivo X. Os assuntos variam desde os atributos sexuais do galã até um teste de conhecimento sobre a série. O site mais rico é o da Fox, que traz biografias, trechos de episódios e até um filme exclusivo que pode ser copiado no computador do usuário. É possível ainda participar de grupos de discussão sobre o Arquivo X. O autor da série já foi influenciado muitas vezes, principalmente em relação ao envolvimento amoroso dos personagens. É possível acompanhar via internet o que acontece no Habitat 2, em Istambul. A Conferência das Nações Unidas sobre a Qualidade de Vida nas Grandes Cidades reúne mais de 10 mil representantes de 150 países. Quase tudo está disponível no site oficial do Habitat 2, desde documentos da organização do encontro até o mapa da cidade de Istambul. E ainda 3 boletins diários sobre a conferência, que acontece 20 anos depois da primeira. Vitrine, apoio cultural. Seiko Kinetic sem bateria. Seiko, este é o relógio. Sabe por que a Irundina está na frente nas pesquisas? Você sabe por que ela conhece tão bem São Paulo? Porque eu já fui prefeita. A prefeitura tem dinheiro, sim. É uma questão de decidir onde aplicar esses recursos. Porque você tem direito à saúde, à educação, a transporte coletivo, a emprego. Porque você tem direito a ser feliz. Tá na felicidade desse povo que sabe que a vida melhorou. O PT é bom de governo. O mundo passa na tela da Rede Cultura. Arte, ciência, história, atualidades. A cada semana um tema diferente. Programas especiais em sintonia com você e o que acontece de mais importante no mundo. De terça a sexta, 10h30 da noite. Durante a segunda conferência das Nações Unidas sobre assentamentos humanos em Istambul, a Rede Cultura faz uma análise da qualidade de vida no Brasil e no mundo. Dia 11, terça,
os caminhos da reforma agrária no Brasil, as experiências bem-sucedidas que o país desconhece, quem são os sem terra, como vivem. Em vários estados, há soluções para o assentamento de famílias no campo. Terra, procura-se. Documentário produzido pela TV Cultura. Dia 12, quarta. A TV Cultura vai mostrar as boas iniciativas para a melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos. Você vai conhecer os projetos brasileiros que serão apresentados na Conferência de Istambul como exemplos de soluções para o caos das grandes cidades. Horizontes Urbanos. Dia 13, quinta. Em várias cidades do mundo, desigualdade social, superpopulação, violência. O futuro negro previsto pelo jornalista Robert Kaplan no documentário O Império do Caos. Dia 14, sexta, Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires e Lima. 4 cidades latino-americanas sofrendo com a crise mundial de abastecimento de água. O documentário Cidades Sedentas vai mostrar a má utilização das reservas do planeta e a poluição dos grandes rios. Habitat 2. Uma análise da qualidade de vida no Brasil e no mundo na Rede Cultura. Na busca da cara metade, vale tudo. Simpatia, piscada de olho, internet, flores, agências especializadas. Mas quando nada disso dá certo, o jeito é apelar literalmente para o santo. Eu pedi uma oração ao querido São João, que me desse um matrimônio. Se você andou pedindo em oração para que São João lhe desse o matrimônio, errou. Isso é lá com Santo Antônio. E o coitado do santo casamenteiro, quando vai chegando o dia dos namorados, fica com a agenda lotada. Tem compromissos que não acabam mais. Desde abril, ele está presente no Museu de Arte de São Paulo. Está de plantão na exposição Santo Antônio, o santo do menino Jesus, que reúne obras portuguesas do século XIII ao século XX. As devotas se deleitam diante das imagens. Desde que eu sou mocinha, menina, hoje eu já tenho 60 anos, eu já sou devota de Santo Antônio. Eu acho excelente esse santo. Mas com certeza, não é servir de inspiração para a arte o que mais toma o tempo do Santo Antônio. Nessa época do ano, tem muita gente que acredita que ele é capaz de dar uma mãozinha nas questões sentimentais. Toda benzedeira sempre conhece alguma simpatia que dá dicas sobre o futuro matrimônio. Acho que é mais uma curiosidade que a pessoa tem para saber com quem vai, se vai casar, se não vai, como será que ele chama, quanto tempo falta para mim casar. E como que são as simpatias? Olha, na véspera, sempre se faz na véspera. Para Santo Antônio, qual é? Seria assim, você pegaria um fio do seu cabelo, um copo branco e põe meio copo de água. Aí você pega uma aliança benta, né, que é de uma pessoa casada na igreja que está benta a aliança. Ah, se for casado só no civil, não serve. Tem que ser uma aliança benta. Aí você pega um fio do seu cabelo, põe dentro do copo, segurando, sem tremer a mão. Aí você pede para Santo Antônio que você queria saber quanto tempo falta para você se casar. Aí vai batendo, sabe? A aliança bate no copo, dá aqueles estralos e depois para sozinho. Você pode contar que é o ano que falta. Se todo ano você fizer, todo ano diminui um ano. É verdade, a senhora já fez isso? Eu já fiz, meu filho já fez, minhas irmãs, deu certo. Claro que tem outras pessoas que acham que tudo isso não passa de bobagem, crendice. Aí, a solução para obter informações sobre o futuro amor e não ficar só no dia dos namorados é recorrer a um Santo Antônio diferente, mais real, que aparece nos classificados como agência matrimonial. Sou uma consultoria em relações afetivas. Tá? Aí essa coisa do matrimônio, casamento, casa, descasa, é uma coisa do cliente, ele que vai definir. Existem épocas do ano em que há uma procura, aumento de procura pelo pessoal aqui na RPN? Ah, sim, claro. Dia dos Namorados, né? Junho e dezembro, por causa do Natal. Porque são épocas que estão... O Dia dos Namorados, porque tem toda aquela ideia de romantismo, etc, etc. E o Natal, porque é uma festa de família. Então, as pessoas falam, poxa, eu quero ter família, etc. Então, são épocas que a gente, assim, casamenteiro sofre, né? O movimento na agência cresce tanto na época do Dia dos Namorados que a proprietária até escreveu um livro
dando dicas para as mulheres interessadas em agarrar alguém. Eu preferi escrever primeiro para as mulheres pelo seguinte: as mulheres, elas cometem erros mais evidentes. Não que os homens não pisem na bola, eles pisam também. Mas acontece que é assim, olha, a mulher, ela tá afim de agarrar os homens, né? Não adianta. Isso é desde que o mundo é mundo, assim, tá a mulher ali na caça, né? Com a flechinha na mão. Aí se o homem dá uma deslizada qualquer, ela dá uma sublimada nisso, entendeu? Ela fala, não, mas talvez ele estivesse nervoso, o primeiro encontro, tal. Mas o homem não. O homem é o contrário, ele quer ficar livre, free. Não é só o pessoal da agência de matrimônios que tira do Santo Antônio a obrigação de ser casamenteiro. A própria Igreja Católica canonizou o nobre português que viveu no século XIII por atividades bem diferentes das de um cupido. Essa é uma das preocupações dos produtores da novela Antônio dos Milagres, exibida pela CNT Gazeta. A novela é da Associação Senhor Jesus, que faz programas voltados para a evangelização dos telespectadores. A história se passa em 2 períodos, o século XIII e os dias atuais. Entre mensagens católicas e detalhes da vida do santo, eles querem mostrar que o Antônio é muito mais que um arranjador de esposas e maridos. Quando eu peguei o papel, eu fui atrás de toda a história dele, de todos os seus feitos, e me impressionou muito a história desse homem, né? Quer dizer, um cara que veio da nobreza, né? Uma pessoa que veio da terceira família mais rica de Portugal e que abandona tudo em nome do quê? Em nome do amor, né? Do amor de Deus, para passar esse amor de Deus para as pessoas. Então, com certeza, me fascinou muito. As gravações são em Valinhos, onde fica a produtora, que já fez a novela Irmã Catarina e uma minissérie também com tema católico. Antônio dos Milagres é considerada a primeira grande produção. São temas evangélicos. Como a proposta da associação é a evangelização do Brasil, então os temas são evangélicos. Este é o verdadeiro profeta! Nós estamos dando uma opção, né, mais familiar, assim. Mais familiar, entendeu? Porque a novela não é só o Santo Antônio, tem o dia a dia. E como você faz isso, assim? Santo Antônio, que era do século XIII, e a novela, os cenários são de hoje. Existe uma ligação entre a fase atual e a fase do século XIII, que é através de um garoto, que é um coroinha, que ele, na igreja de Santo Antônio, ele se encanta pela vida de Santo Antônio. Mas parece que o ponto principal da concorrida agenda de Santo Antônio no mês de junho é atender aos fiéis de sua igreja. Em São Paulo, a igreja de Santo Antônio fica na Praça do Patriarca, no centro da cidade. Lá, sempre tem um devoto, com uma história de pedido atendido. Eu já alcancei graças difíceis, que eu comprei um apartamento aqui em São Paulo e estava muito difícil a escritura, porque tinha um problema grave. Eu levei 2 anos, mas consegui receber a escritura. O nascimento do meu neto. O santo parece tão eficaz com seus fiéis que até pedido para não casar, ele já atendeu. A minha filha conheceu um rapaz muito engraçado, né? E ele chamava Antônio, italiano e tal, e eu não queria que minha filha fosse para a Itália. Então eu pedi para Santa Ana não deixar minha filha casar. O pedido às avessas. Às avessas. Casamenteiro ou não, milagreiro ou não, a verdade é que em junho não tem para ninguém. Santo Antônio lidera qualquer lista de popularidade entre os santos. Um carisma que tem a ver com a mensagem simples, mas sempre atual do homem que foi canonizado, que é saber dividir a riqueza com quem precisa e dar amor a quem não tem. Vitrine por dentro da mídia. A partir do dia 11 de junho, as fotos de Sebastião Salgado estarão expostas no Memorial da América Latina aqui em São Paulo. O repórter fotográfico tem o foco sempre voltado para problemas humanos atuais. A mostra conta o drama dos refugiados de 5 países: Sudão, Moçambique, Ruanda, Vietnã e a antiga Iugoslávia, e levou 6 anos para ficar pronta. Organizada por um departamento da ONU que dá assistência aos refugiados no mundo inteiro, as 53 fotografias
ilustram as maiores angústias da atualidade: o desespero, a impotência e a marginalização dos milhões de refugiados forçados a abandonar seus lares. Um beijo bem dado pode render uma viagem, e não tem nada a ver com aquela viagem dos casais apaixonados, e sim com o prêmio do concurso Beije o Mundo. Basta mandar uma foto ou um vídeo com um beijo espetacular para a MTV. O vencedor pode ganhar um passeio cultural com direito a acompanhante para qualquer lugar do planeta. A iniciativa é das empresas M-Officer, Disarme e MTV e faz parte da campanha A Arte Vai Salvar o Mundo. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. 'Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Vitrine, apoio cultural. Seiko Kinetic sem bateria. Seiko, este é o relógio. Sabe por que a Irundina está na frente nas pesquisas? Você sabe por que ela conhece tão bem São Paulo? Porque eu já fui prefeita. A prefeitura tem dinheiro, sim. É uma questão de decidir onde aplicar esses recursos. Porque você tem direito à saúde, à educação, a transporte coletivo, a emprego. Porque você tem direito a ser feliz. Tá na felicidade desse povo que sabe que a vida melhorou. O PT é bom de governo. A Noite Carioca e a Bossa Nova no piano de Luiz Carlos Vinhas. Ensaio, quinta, 11h30 da noite. Aprender inglês na Rede Cultura é muito fácil. Family Album, toda terça e quinta, 11h30 da manhã. A magia do jazz na tela da Rede Cultura. Não é uma cozinha tradicional, não são as receitas tradicionais. A preocupação da revista é trazer receitas exóticas, mas que sejam simples de fazer. Tudo tem que corresponder à realidade. Esse trabalho de culinária Marie Claire tem essa preocupação também de tentar fazer as comidas como elas são de verdade, como a pessoa vai fazer em casa, tentar o máximo possível fazer desse jeito exatamente para a leitora não olhar uma coisa divina, maravilhosa e chega em casa, faz e fica aquela comida sem cor. Então é importante, é uma coisa meio também de respeito com os alimentos. A gente monta tudo isso e a gente faz um Polaroid. No Polaroid a gente decide se ficou bom, o que vai colocar, se muda um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, se a luz ficou boa, aí eu faço a foto definitiva. Você normalmente quando fotografa comida, muitas vezes você coloca algumas outras coisas para durar mais tempo, para facilitar esse trabalho. Mas uma preocupação da revista é exatamente ter isso o mais real possível. Então você tem que fazer rápido, você não pode esperar. Tem que passar essa cara de que está quente, está gostoso, que é isso que vai vender. Ninguém está sentindo o cheiro, ninguém está provando. Então, visualmente, isso tem que passar tudo isso. Tem que passar o cheiro do tempero, tem que passar o sabor com luz e com sombra,
cor. Comer está entre os rituais de maior prazer do homem, mas pode ser também motivo de angústia e saudade. A comida, além de acalmar o estômago, nos remete a lugares, a sentimentos, origem e a nossa história. Se você tivesse que passar um tempo fora do Brasil, que comida que você sentiria mais saudades? Ah, do nosso feijão, hein? De comer? Feijão e arroz. Do arroz com feijão. Frutas e verduras frescas. A feijoada, meu. Feijoada é bom. Se você começa a se deslocar pelo Brasil e você vai a restaurantes e pede pirarucu no Amazonas, depois você pede jacaré ou caça em Mato Grosso, depois você pede pequi em Goiás. Mas se você pega assim de chofre e pergunta para a pessoa que está com você qual é a comida que tem na sua casa hoje, ela nunca vai te responder tacacá no tucupi, nem vai responder barreado, nem pirarucu na brasa. Ela vai dizer arroz, feijão. Aí o feijão varia, pode ser mulatinho, pode ser preto, pode ser fradinho, um bolinho frito, uma galinha ou um peixe frito. Os livros de culinária fazem tanto sucesso quanto os de autoajuda. Mas sobre a nossa comida em especial, as publicações ainda são poucas, o que mostra que os editores ainda não descobriram o Brasil. Eu fico me perguntando por que nós, no fim, sabemos mais, as pessoas que se interessam por comida acabam sabendo mais sobre comida inglesa, comida alemã, do que sobre comida brasileira. É justamente pela falta de publicações, pela dificuldade de pesquisa. Então, eu acho que, veja, você está interessada nisso. Eu acho que todo mundo, em cada setor, está se interessando por se redescobrir, por redescobrir o Brasil. Eu acho super interessante que esteja acontecendo isso e nós próprios nos voltando para o nosso umbigo, para descobrir quem nós somos, a nossa identidade, o nosso modo de ser, e a comida é importantíssima nesse sentido. O cinema brasileiro, que anda em alta, ainda não encontrou uma boa receita de como falar da nossa comida. Se depender do aprendizado que vem de fora, logo, logo, algum cineasta brasileiro vai botar a mão na massa e colocar algum roteiro no forno. A nossa entrevista de hoje é com Laurent Sidot, um chefe de cozinha preocupado com a massificação global da alimentação. Um francês com muito tempero brasileiro que nos revela, entre outras coisas, que Napoleão não serve de exemplo para ninguém, pelo menos quando o assunto é culinário. Quem são esses aqui, Laurent? Esse é o pai e a filha. É o pai e a filha. Para, hein? Pode. Bobalhão. Eles comem o quê? Ração? Ração. São os únicos que passam mal aqui nessa casa. É isso mesmo. O nosso entrevistado tem a culinária como paixão e profissão. Para Laurent, o ato de preparar uma comida é encarado com maior respeito. Ele acredita na frase que comida também é cultura. A massificação global da alimentação, eu acho que ela vai sobreviver, mas vai ter um contrapeso de identificação regional. Quando você fala massificação, é o quê? McDonald's, essas redes de fast food? Por aí. Nossos amigos, né? Que infelizmente estão aí para ficar, né? Sem dúvida, né? Você acha ruim isso? Eu não sei. Eu, pessoalmente, eu não consumo, né? Quer dizer, se eu tenho que consumir, muito pouco. Mas eu acho que é ruim no sentido que é difícil, né? Porque no mesmo tempo que são realmente forma de se alimentar econômica e vamos dizer, dentro de um padrão de mais higiene, barata, uma comida mais barata. O padrão de higiene tem que reconhecer que limpa e tudo. Mas o que me irrita nessa forma de se alimentar é justamente o espírito de linear, né? Quer dizer, seja chinês, seja americano, seja brasileiro, seja francês, seja o que for, todo mundo está comendo o mesmo pedaço.
E não é isso, eu acho que o comer é cultura, né? Comer é sua identidade própria. Então eu acho que são coisas que têm que ser conservadas. Os seus filhos comem o quê? Arroz, feijão. O garoto, ele fica feliz quando ele come a farofa, arroz e feijão. Né? Ah, é? E a menina era bem francesa, o negócio dela é um pedaço de pão, queijo e manteiga. Esse hambúrguer e companhia, aqui na minha casa eles entram muito pouco. É evidente que você não pode ser contra. Pode radicalizar, faz parte de uma realidade. Agora, não é por isso que você tem que aceitar, né? De braços abertos. Eu acho que tem que tentar educar, mostrar que tem outras formas de se alimentar que aquele. Né? Foi feito agora, não sei se você viu ultimamente na imprensa, uma menina que morreu na Escócia devido a um sintoma da vacas loucas. E o médico que cuidou dela, que acompanhou ela do início até o fim, está dizendo, né, que a forma dele se alimentar era com carne de hambúrguer, né? Então, eu não sei se realmente isso faz parte, talvez, de um incentivo de denunciar alguma coisa, mas eu acho que é comprovado que nós não temos mais fiscalização sobre a origem dos produtos. Você acha assim que a gente não tem segurança hoje de nenhum produto que a gente compra? Quer dizer, se eu compro carne na boutique de carnes mais sofisticadas, isso não me dá uma garantia também? Acho que dificilmente hoje em dia dá para... Porque a embalagem pode ser boa, o corte pode ser ótimo, o próprio intermediário pode guardar bem a sua carne, mas dificilmente você tem uma segurança, mesmo com, eu diria até CIF, né, no caso aqui no Brasil, na França, mas o que é importante é saber como foi alimentado esse animal. Laurent entende que o ritual de cozinhar chega até as pessoas numa sequência histórica. O respeito por tudo que faz parte de uma cozinha significa reverenciar as próprias origens. O que tem de prazeroso nesse mundo da alimentação, que parece que é um sonho teu, que foi o sonho que tornou realidade? Quer dizer, você já tinha a ideia de ser um homem da cozinha, não é isso? Hoje, o cozinhar, eu acho que o cozinhar, com toda essa bagunça que estão vivendo, o gesto, um grande chefe, Robuchon, na França, sempre falou o seguinte, que o cozinhar é um gesto de família, de herança, mais uma vez, de uma expressão cultural, e isso tem que ser preservado, né? Porque, mais uma vez, estamos vivendo uma sociedade que as pessoas se identificam com o supérfluo visual, mas eles esquecem que o alimentar é o que sustenta, né, a sua possibilidade de falar, de viver e de curtir, né? Então, eu acho que o cozinhar é muito importante, né? E no mesmo tempo, você vê que do lado comercial é uma das poucas profissões, dos poucos setores que qualquer um pode abrir um restaurante. Qualquer um. Sobrou dinheiro no bolso, né? Não sabe o que fazer, o pessoal vai abrir um restaurante. Isso, você tocou num ponto importante. Você vê qualquer pessoa achar que é capaz, porque sabe fazer bem pizza, ou porque sabe fazer bem... Vou montar uma pizzaria. Exato. É uma grande roubada, né? Eu acho, porque... A partir desse momento, então, qualquer um poderia ser médico, qualquer um poderia ser advogado, qualquer um poderia ser dentista, qualquer um poderia ser... o que for, qualquer profissão que requer uma formação profissional, o diploma, o reconhecimento oficial de uma autoridade, então, a partir desse momento, por que só cozinhar é que tem que ser tão democrático? Quais são os requisitos para uma pessoa ter um restaurante? O que você acha que deveria ser exigido? Bom, primeiro um conhecimento de higiene alimentar. Acho que isso é básico, né? E uma formação técnica, não é? Sobre o cozinhar, né? Quer dizer, com uma formação que pode ser, na prática, diretamente com um mestre, né? No caso da Europa, por exemplo, no caso da França especificamente, normalmente uma pessoa que se dedica a ter um restaurante normalmente deveria, né? Mas infelizmente não está sendo seguido. Tem o brevet de maîtrise, né? O brevet de maîtrise, que é um diploma que o profissional, mesmo após ser formado, tem que fazer de novo para poder ensinar os outros.
se a gente fosse ter essas regras? Aqui no Brasil, os populares botecos teriam que... não existiriam. É isso mesmo. É por isso que é assustador, no mesmo tempo que você tem uma política, vamos dizer, hoje aqui no Brasil, no caso de São Paulo, que às vezes reprime o dono do restaurante para determinadas coisas, mas é sempre visado em cima dos restaurantes que têm um certo gabarito, né? O que é assustador é que realmente há um desprezo em relação ao alimentar popular, né? Quer dizer, eu acho que a fiscalização, as prerrogativas a ser seguidas no estabelecimento de norma, ou dirigido por uma clientela que tem o raciocínio suficiente devido à sua formação intelectual de saber se é ou não é, se é bom ou não é, não se aplica também na economia popular. Em relação, vamos dizer, ao respeito ao consumidor, eu acho que realmente o restaurante ele tem que obedecer a determinadas linhas, né? E o restaurateur tentar obedecer essas linhas, mas você não tem nenhum ponto de referência aqui no Brasil que ele dá essa informação, né? Porque não tem formação, pouquíssima a formação que tem agora para alguns órgãos como o Senac, que tenta realmente formar alguns elementos para lançar no mercado de trabalho. Agora que está começando a iniciar. Você não tem um diploma, vamos dizer, de cozinheira reconhecido pelas autoridades aqui nesse país. Laurent Sudeau desenvolve a sua cozinha, seguido pela curiosidade. Para ele, as preciosidades da culinária extrapolam a troca de receitas. A pesquisa é o ingrediente básico. Laurent, mostra um pouquinho. Aqui são todos os seus livros, porque a gente está na casa do Laurent. E só um detalhe, aqui você não vai para a cozinha, né, na sua casa? Não, é difícil. Por quê? Porque quando eu vejo o negócio da cozinha, eu não tenho as panelas que eu quero, não tenho o fogão que eu quero. Aí... Quer dizer, para o dia a dia não dá, é isso? A cozinha que você... Aqui então tudo isso são os livros, né? Livros antigos, meio bagunçados, né? Que eu sou assim, eu tiro, ponho... E a música, que eu trabalho ouvindo a música, né? Eu gosto. E aqui são os livros antigos, aqui são os livros mais contemporâneos. Você fala, eu fico aqui trabalhando, a música me ajuda, o que você fica fazendo? Pesquisa em cima dos livros, geralmente em cima dos livros antigos, né? Tem uns realmente que são realmente raridade mesmo. Esse aqui do século XVII, que uma tia... eu falei, você nunca me deu nada, então a única coisa que eu quero de você é esse livro. E o que é esse livro? Então é um livro de cozinha, escrito em francês, até no vocabulário antigo, né? As próprias letras, algumas são escritas de uma forma diferente. E os ingredientes? Os ingredientes tem coisas que você não encontra mais. Está vendo aqui? Que você tem uns vídeos de Napoleão. O que é? Você descobriu também o que ele comia? Eu tenho um livro que fala sobre isso, inclusive aqui, nessa coleção, que o Napoleão não era um gourmet fino, né? Eu gosto do Napoleão como personagem. Assim, na minha casa eu tenho alguma estátua de Napoleão. Eu acho que ele foi o primeiro idealizador, vamos dizer, da Europa, né? Ele fez isso de uma forma que pode se discutir e até criticar, porque não foi em termos de democracia, né? Foi na guerra. E era um personagem realmente o guerreiro, né? Agora a forma que se alimentava, ele não comia bem, ele não era uma pessoa... que ele gostava de comer? Nada de realmente excepcional. E as recepções que ele dava era sempre de alto nível, mas para os convidados, não para ele, né? Mas tem uma história nesse livro que diz que quando ele foi preso na Ilha d'Elba, né? Dos exílios que ele teve, e mandaram um cozinheiro que vinha da cor da Itália. E o cozinheiro, cozinhou para ele uma sopa, que ele queria uma sopa. Então o cozinheiro fez a sopa, mandou a sopa para servir. E o Napoleão chamou ele e falou, eu não quero uma sopa assim. Era certamente uma sopa fina, né? Ele falou, isso está escrito no livro aqui. Eu quero uma sopa daquelas que eu comi nos campos de batalha. Aquela sopa que a colher de pau fica dura e fica presa dentro da sopa. Aí eu cozinhei no dia seguinte, fiz uma sopa tão dura, né? Que quando ela foi servida, inclusive ele pediu uma colher de pau, enfiou dentro da sopa e falou, é isso aí que eu queria.
não é uma pessoa tão fina assim. Agora, dá para conhecer uma pessoa, saber mais ou menos como ela é, dependendo do gosto dela? Bom, tem um ditado na França que diz dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Me fala o que você come, eu vou dizer quem é você. É meio radical, mas de uma certa forma é verdade. Eu acho que você perceba, pelo menos, talvez não a inteligência ou a genialidade, mas você vai perceber a origem da pessoa no conceito cultura, mais uma vez, né? Não no conceito social. Você acha que hoje, não vou nem falar do miserável, que esse vai como dá, né? Mas assim, da pessoa mais simples, o operário mesmo, mais ou menos com esse perfil que você estava dizendo, ele consegue se alimentar bem num país como o Brasil? Eu tive chance de ser convidado muitas vezes na casa dos meus cozinheiros, né? E eu percebi que, com todas as dificuldades financeiras que eles têm na vida familiar, eu sempre fui recebida muito bem e com uma mesa sempre farta, simples, dentro do alimentar Brasil, né? Sempre tinha um feijão, sempre tinha um arroz, sempre tinha uma couve, umas linguiças, sempre teve coisas sadias, boas, né? Simples, né? Então eu acho que o operário, ele é importante para ele deixar a mulher dele cozinhar, ou ele cozinhar, e preservar a sua identidade do país que ele nasceu. Mesmo com um sotaque bem acentuado, a gente já percebeu que o português de Lohan é perfeito. Coisa que uma pessoa só consegue por necessidade ou quando se apaixona pelo lugar. O que você gostou e ficou aqui no Brasil, Lohan? Porque é um país realmente que eu acho que tem esse lado da complicação e da paixão, né? É uma remise en question diária. Aqui no Brasil, o que você tem hoje nunca vai ser adquirido para sempre, né? E é um país em plena mutação. Eu acho que essa mistura de raça, essa mistura de cultura, eu acho isso fantástico, né? Porque é engraçado, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas põem a camisa verde e amarela na hora que a seleção joga, né? Mas seria bom também que ponha a camisa verde e amarela na hora que senta na mesa, né? O defende o seu arroz de piquinho, a sua cachaça, o seu goiabada, o seu queijo Minas. Tudo não é tão ruim aqui, não é? Eu acho que nesse país eu acho que justamente tem todas as coisas para fazer, tem muitas coisas para se fazer ainda, e pode ser que eu sou um dos elementos que ajudou a tocar o sino um pouco, dizendo, gente, tem que dar valor um pouquinho. Olha para dentro. Esse é um país que realmente, bom, ainda mais que eu conheci minha esposa, né? Ela é do Piauí, não é isso? Pois é, mas ela trabalhava no Hotel Meridiano, né? Onde que eu estava. E quando eu estou fora do Brasil, é incrível que parece, depois de 8 dias, me falta essa loucura, né? Esse altos e baixos, essa confusão. E te pega, né? Então, uma coisa que realmente... Não deixa de ser quente, né? Exato, isso mesmo. E eu fico triste e bravo ao mesmo tempo quando eu chego na França e que as pessoas ainda, infelizmente, têm uma visão do Brasil, daquela estereotipê, né? Que a gente chama. Brasil é isso, é aquele, mas tem gente que aprecia sua cozinha no Brasil, ainda tem só essa visão realmente da miséria, que é realmente uma realidade, né? Nós não podemos negar, né? Mas o Brasil também não é só isso, né? Isso que eu falo sempre, né? Tem pessoas maravilhosas, inteligentes, né? Que defendem o país dele, que gostam, que é um país que vai sempre na frente. As pessoas que vieram aqui há 10 anos atrás, que voltam, sentem uma diferença. Então, um país para se construir. Qui s'enroule sur ta main.
Semana que vem, a nossa entrevista é com um recordista. Rubens Evald Filho, um cinéfilo acima de qualquer suspeita, já assistiu quase 600 filmes inéditos só neste ano. Com a bagagem deste tamanho, ele nos conta... Sabe por que a Irundina está na frente nas pesquisas? Você sabe por que ela conhece tão bem São Paulo? Porque eu já fui prefeita. A prefeitura tem dinheiro, sim. É uma questão de decidir onde aplicar esses recursos. Porque você tem direito à saúde, à educação, a transporte coletivo, a emprego. Porque você tem direito a ser feliz. Tá na felicidade desse povo que sabe que a vida melhorou. O PT é bom.